A paz do Senhor, estamos aqui mais uma vez no programa Mais Sábios, um programa para toda a família. Aqui nós falamos sobre o idoso e para o idoso. Afinal, toda família tem um idoso. Para falar hoje de um tema muito importante, nós temos aqui dois convidados. Qual o tema que nós vamos tratar? Ainda vamos falar da saúde do idoso, que é tão importante. E hoje o nosso tema é cuidados com a pressão arterial. Antes de apresentar aqui os nossos convidados, eu quero falar para o senhor, para a senhora que nos assiste pelo YouTube. Você ainda não está inscrito no canal? Aproveita agora mesmo, se inscreve no canal, curte este programa, este vídeo e também deixa ali o seu comentário. E não esqueça de compartilhar com os seus amigos, familiares, os irmãos da igreja. Nós estamos falando aqui hoje, então, sobre cuidados com a pressão arterial e estamos aqui com dois convidados. Um deles é o nosso irmão Fábio da Silva Matos. Na verdade, o Fábio já esteve conosco, gravou aqui conosco, fez um episódio importante falando a respeito do processo do envelhecimento. Mas hoje ele voltou para falar de outro assunto e é muito importante receber aqui o nosso irmão, ele que é mestre em Ciências Fisiológicas pela UFES, pós-graduado em Enfermagem do Trabalho e Saúde Coletiva com ênfase em Estratégia Saúde da Família. E também, além dessa especialização, ele é professor na Universidade Multivix e coordenador do curso de enfermagem na disciplina Assistência de Enfermagem na Saúde do Idoso. Essa é a aula que ele leciona na faculdade. Seja muito bem-vindo mais uma vez, Fábio Matos. Muito obrigado, pastor Abel, paz do Senhor, pastor Everton, as pessoas que estão assistindo o programa, é um prazer estar com vocês mais uma vez. Estamos aqui, como já dito aqui pelo Fábio, mas o convidado, o pastor Everton Cordeiro, retornou aqui conosco, né? E é uma benção sempre recebê-lo, pastor Everton, que hoje está como pastor na igreja de Balneário de Ponta da Fruta 2, no município de Vila Velha. Seja muito bem-vindo, pastor Everton. Muito obrigado e quero agradecer pelo convite. É uma honra estar aqui com os companheiros e em tudo, orar, pedir ao Senhor que seja uma bênção a cada dia mais este programa. Amém. Glória a Jesus. Vamos falar então sobre este tema que é a saúde do idoso nos cuidados com a pressão arterial. E eu quero começar falando aqui com o nosso especialista Fábio, ele que vai falar um pouco sobre esse problema que tem acometido a muitos idosos. Pressão alta. O processo do envelhecimento, que você já falou em um dos episódios, né, conosco aqui, ele traz algumas complicações, problemas de saúde, dentre elas, pressão alta. O que ocasiona isso, Fábio? Então, pastor, como já foi comentado, nos programas anteriores, tratando desse processo de envelhecimento, o nosso corpo ele vai envelhecer de uma forma fisiológica também. E as nossas artérias, que são vasos que vão levar um sangue com oxigênio para todo o nosso organismo, elas vão envelhecendo. Com esse envelhecimento, elas tornam-se mais rígidas, mais duras. E, consequentemente, o sangue aí ele tem mais dificuldade de poder passar. Para poder ficar de uma forma mais clara, mais lúdica, como se estivesse molhando o jardim com a mangueira. Se eu coloco o dedo ali, se eu diminuo aquele vaso, fluxo, o calibre o calibre daquele vaso, o que vai acontecer? Aquela pressão vai aumentar. Então, esse processo de envelhecimento ele vai levar a esse endurecimento dessa artéria, consequentemente vai levar a um aumento dessa pressão arterial, essa hipertensão arterial. Ah, sim. Então, aí ficou claro. Fez ali o entendimento agora ficou muito melhor, né? Porque você fez aí o processo do que é conhecido, que é a mangueira ali, né? Isso. O fluxo da água diminuiu, é a mesma coisa que acontece com a artéria, com a idade sendo avançada, não é isso? Isso aí. Pastor Everton, saúde do idoso. A saúde espiritual é importante? A saúde espiritual ela é muito importante. Até eu trouxe um texto aqui, que ele nos fala em Salmos 92, que diz assim: os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos e serão viçosos e florescentes, para anunciarem que o Senhor é reto, pois ele é a minha rocha e não há nele injustiça.
Interessante aqui, a saúde espiritual é muito importante, porque a palavra nos diz assim, aqueles que estão plantados. Quem está plantado está vivendo o corpo nesta hora. Então vejam só, como o Senhor ele tem cuidado com os nossos idosos. O desejo do Senhor é que mesmo na sua velhice, eles possam dar frutos, e frutos que tragam alegria, frutos que tragam a bênção, frutos que tragam o vigor espiritual na vida deles, né? Na velhice serão florescentes, ou seja, terão testemunhos para o quê? Para nesta hora anunciarem que o Senhor é reto, ou seja, anunciar o momento em que nós estamos vivendo. Então, por isso que é muito importante a saúde espiritual, a manutenção da saúde espiritual nos nossos idosos. O senhor trouxe aqui um comparativo muito interessante, né, naquilo que diz respeito à saúde espiritual, no momento profético que nós vivemos. O senhor falou aqui de uma árvore plantada. Isso. Né, e essa árvore, para ela chegar nesse nível aí, né, de dar fruto, alguém precisou cuidar. Exatamente. Então, assim, o cuidado da vida espiritual na vida de um idoso, para ele chegar no nível de dar frutos, também é importante. Porque nós estamos falando de alguém que, ainda que seja idoso, é muito importante no corpo, como o senhor disse. Exatamente. Aqui. Não é isso? Exatamente. E até interessante, esses dias atrás, nós fizemos uma visita a um idoso, uma idosa, ela tem 83 anos, e ela foi acometida de uma enfermidade muito grave, tanto é que nos recebeu com uma máscara, havia um câncer no seu nariz, e na visita ali o Senhor nos deu uma revelação, que ela não estava, quando estivesse orando, ela não estava clamando pelo sangue de Jesus. E o Senhor ali na hora nos revelou, olha, ore, clame pelo sangue de Jesus e explique para ela a importância, porque através do clamor eu vou curá-la. E nós entregamos ali a revelação, oramos e ela disse, não, realmente eu ouvi falar que não precisava mais clamar. Mas eu vou, esta noite, pastor, eu vou orar, vou clamar pelo sangue de Jesus. Para nossa alegria, no outro dia ela nos ligou, nos pediu que fosse à casa dela, nos recebeu sem máscara. Foi uma ação, foi um milagre, porque aquela ferida já estava aberta. Quando ela nos mostrou na noite anterior, no outro dia o seu nariz estava completamente restabelecido. Pois quando nós fomos na noite anterior, ele já estava arroxeado, já estava naquela situação, né, que não tinha o que fazer mais. Mas ela disse, pastor, disse, então, minha irmã, a irmã entendeu? Eu entendi, pastor, que o clamor pelo sangue de Jesus é o remédio para o crente. Digo, glória a Jesus. Que maravilha, porque nós estamos falando exatamente disso. Essa experiência, ela é maravilhosa, porque a gente está falando de recurso da graça, a gente está falando daquilo que Deus nos ensina na sua palavra. Então, assim, alguém falou com ela que não precisava clamar, mas a palavra de Deus instrui que o clamor, ele é importante na vida do servo de Deus. E essa experiência, ela é maravilhosa, porque a ação do Senhor foi imediata, né? Foi instantânea. Imediata. E nós vimos então aqui que esta irmã teve uma grande experiência com o clamor pelo sangue de Jesus. A saúde física dela talvez estivesse até debilitada, mas quando ela fez o clamor pelo sangue de Jesus, o primeiro é a saúde espiritual dela. E depois o Senhor deu a benção de restaurar ali essa condição na vida da nossa irmã. Eu quero voltar aqui a falar um pouco mais aqui com o nosso convidado, o Fábio, está tratando hoje aqui conosco desses cuidados que devemos ter com a pressão arterial. E eu tenho uma dúvida aqui, o Fábio, que é a seguinte, porque a pressão arterial, ela pode indicar pressão alta, pressão baixa, né? E qual é a diferença das duas? Qual é o recomendado? Qual é o mínimo? Qual é o máximo? Porque, assim, as pessoas hoje em dia, elas têm que se preocupar, principalmente quando nós falamos dos nossos queridos irmãos idosos. Sim, é muito interessante essa pergunta, né? Como o senhor falou, nós temos a pressão alta, que é a hipertensão arterial,
que normalmente hoje em dia ela já está sendo colocada acima aí de 12 por 8, 13 por 8, 13 por 9, já é considerada uma pré-hipertensão. Então temos que ficar mais atentos agora a essa verificação. E os fatores, como nós comentamos também, estão relacionados à questão dos hábitos alimentares dessa pessoa, das faltas de cuidado, não pratica atividade física, não se alimenta corretamente. E nós temos a questão da baixa dessa pressão, chamada de hipotensão, que é uma queda da pressão. No idoso, pastor, muito interessante nós falarmos isso, acontece muito essa hipotensão porque ele não bebe água. Por quê? Há uma queda acentuada dessa pressão arterial e o principal fator é a desidratação. Por que o idoso não bebe água? Porque ele não sente o sabor da água. A água não tem sabor, então para ele não tem mais essa questão de querer ingerir água. Ou talvez até precise de ajuda para alguém levar água para ele beber, né? Isso aí, isso é muito importante. Ainda mais nesses dias de calor que nós estamos vivendo, é muito importante essa hidratação do idoso. Então essa desidratação, ela vai levar a uma queda dessa pressão. Então ele começa a ficar tonto, ele começa a suar muito, ele começa a transpirar muito, esse idoso. Por isso que é muito importante nós estarmos atentos também a essa queda dessa pressão. Então ele vai levantar muito bruscamente, ele pode ter uma queda da pressão. Então, assim, são fatores que nós devemos estar muito atentos a esse idoso para evitar essa questão dessa queda brusca dessa pressão arterial dele. Certo. Pastor Everton, quero aproveitar aqui a fala do especialista, do Fábio. Pressão alta, por exemplo, requer uso de medicação controlada, contínua, não é isso? E relacionado àquilo que é na vida espiritual, existem alguns medicamentos, aí eu não estou falando só de pressão arterial agora, né? Mas medicamentos controlados. Muitos idosos, eles fazem uso de medicação controlada. E essa medicação controlada, ela tem horário, está prescrito por um médico, por um especialista que falou com ela, você tem que tomar o remédio tal hora. Existem medicamentos que a pessoa tem que tomar tal hora e que ela tem que ingerir alimentos antes. Exemplo, nós temos a consagração, o jejum que nós fazemos todo domingo de 0 às 9 horas. Tem sido um jejum maravilhoso, onde o Senhor tem nos dado muitas experiências na obra. Mas o idoso, vamos dizer, fazendo uma suposição aqui, que o idoso ele faz uso de uma medicação controlada e que ele precisa comer algo antes dessa medicação e ele tem que tomar medicação, exemplo, 7 horas da manhã. Nesse caso, que ele está em consagração, como que procede? O que ele deve fazer? Qual a recomendação? O procedimento é que se há uma prescrição médica, ele deve observar a prescrição médica, se alimentar, né? E depois fazer uso do medicamento e depois observar o jejum até o horário revelado pelo Senhor. Essa é a... Então ele não tem que... Não, o jejum é importante e eu vou fazer o jejum e eu não vou tomar meu remédio agora, vou esperar o jejum até 9, até meio-dia e tal. Então não é essa a orientação. Não tem que observar aquilo que o médico prescreveu e depois que fez uso da medicação, se alimentou, fez uso da medicação, continuar observando o jejum. Então é isso. Exatamente. E o Senhor vai estar honrando a posição dele. Porque a obediência é exatamente isso. A consagração, né, que nós fazemos é obediência. E ele vai continuar sendo obediente, servindo ao Senhor e vai ter uma grande experiência. Muito bem aqui esclarecido pelo pastor Everton. Nós estamos agora chegando no quadro Esclarecendo. Este quadro, nós recebemos perguntas dos nossos irmãos que nos enviam. E para o quadro de hoje, para este programa, com esse tema, falando dos cuidados da pressão arterial, nós recebemos uma pergunta que vai ser direcionada ao nosso especialista. Quem vai fazer a pergunta é o nosso irmão Pedro Valandro, ele que reúne na igreja de Jardim Camburi 1. Pergunta para a gente aí, Pedro. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Me chamo Pedro Valandro, da igreja Jardim Camburi 1. Ministério Pastor Vicente Soela. Gostaria de perguntar se a pessoa que toma remédio para pressão alta, ela deverá tomar este remédio para a vida toda? Obrigado, a paz do Senhor. Obrigado, Pedro, pela sua participação, que tem sido tão importante para nós, os nossos irmãos, enviando aqui as suas perguntas, que são respondidas pelos nossos convidados. Hoje, quem vai responder é o especialista. Fábio, e aí?
Pedro, mais uma vez, muito obrigado pela pergunta, pela participação, e uma pergunta de grande importância. Por quê? Como nós comentamos, a hipertensão, a pressão alta é uma doença crônica. Então, sim, toda pessoa que toma remédio para o controle da pressão precisa tomar esse remédio para o resto da vida. E é importante também ele sempre voltar a procurar o profissional que prescreveu essa medicação para uma nova avaliação. Então ele precisa sim tomar o remédio toda a vida dele e sempre fazer um acompanhamento dessa medicação que foi prescrita. Muito bem, está esclarecido aqui pelo especialista, a pergunta foi feita e foi respondida. Obrigado mais uma vez, Pedro. Olha, tem mais uma pergunta, mas essa pergunta não é vídeo, não foi enviada a pergunta aqui por vídeo. A pergunta vai ser agora mesmo, ao vivo, aqui no programa. O pastor Everton aqui nos bastidores, ele fez uma pergunta e aí falou assim, não, vai ser respondida no programa. Pastor Everton, faz a sua pergunta para o especialista. Pois não. Fábio, eu tenho uma dúvida. Qual é a diferença entre o aparelho digital e o analógico? Ah, pastor, muito interessante, né? Excelente pergunta também. Aproveitar, nós temos aqui um aparelho que é digital. O aparelho digital, ele é de fácil manuseio. Normalmente ele é utilizado para a pessoa que controla a pressão arterial e ela fica dentro de casa. Então ele vai poder controlar essa pressão arterial dele. Já o analógico é um aparelho que requer um treinamento. Então, a pessoa que verifica um aparelho analógico, então ele precisa ter treinamento. Então, tem um estetoscópio, onde a pessoa vai auscultar o barulho que vai dar nessa artéria desse indivíduo, desse paciente, quando for pressionado aquela artéria. Então, esse aqui nós utilizamos mais dentro de casa para um controle. E o outro é utilizado mais por profissionais da saúde que acompanham a pressão arterial. Importante falar dessa pergunta, aproveitar o espaço também, que esse aparelho precisa estar sempre calibrado e passar também pelo Inmetro, que é um órgão que vai avaliar a condição desse aparelho. Porque muitas vezes, na nossa experiência, na nossa prática, a gente chega lá e o idoso fala, olha, verifiquei em casa, minha pressão estava 18/10. Chega lá, estava 14/9. Então, às vezes, o aparelho está descalibrado. Então, é necessário também verificar a qualidade do aparelho também, digital, para poder ser manuseado em casa também, esse aparelho. Então, vou aproveitar sua fala aqui, Fábio. Lógico. Já fica a dica, então, não é para comprar o aparelho em qualquer lugar, qualquer tipo de aparelho, né? É bom até que procure um profissional que entenda para poder indicar onde Perfeito. comprar, qual o modelo, né? Isso. Esse que você pegou na mão, que você usou aí, por exemplo, ele, pelo que eu vi, ele é de pulso, é isso? Coloca no pulso? Isso, de pulso, você vai colocar no pulso. Importante, o braço, ele precisa estar alocado, apoiado no local rígido, que ele não pode ficar mexendo. E é importante ele estar apoiado para poder verificar essa pressão. Ele acabou de vir de uma corrida, ele pode usar o aparelho? Não pode. E uma coisa importante também são alguns cuidados, para poder verificar essa pressão arterial, que são cuidados muito importantes. Então, se ele praticou atividade física, ele tem que esperar no mínimo aí 1 hora para poder verificar essa pressão arterial. Entendeu? Então, tem que descansar, repousar para poder verificar a pressão arterial. Pastor Everton, tá tudo Plenamente certo? esclarecido. Foi respondido? Esclarecido? Esclarecido. Então tá ótimo. Muitos dos nossos irmãos fazem uso desse tipo de equipamento, desse aparelho, e é importante também a gente ter esse cuidado mesmo, né? Sim. Se for um profissional que fez um treinamento que entenda, usar aquele outro aparelho, né, que é o analógico. Agora, até uma pergunta, uma curiosidade minha aqui, ô Fábio. Eu não entendo, eu não sei usar aquele aparelho, eu não fiz esse treinamento, né? Mas até questão de eficiência. Muda alguma coisa? Se esse aparelho digital estiver calibrado, tudo certo, muda alguma coisa? É mais eficiente o analógico ou não? Como é que é isso aí? Então, o analógico, ele é mais fidedigno, ele é mais correto. Por quê? Nós vamos estar auscultando, nós vamos estar ouvindo, naquele momento, a pressão correta do paciente. Esse aparelho digital, ele está susceptível a algumas alterações do próprio ambiente, a questão da própria falta de calibração, o cuidado que a pessoa está tendo durante a verificação. Então, é importante, como nós falamos, a pessoa ter isso em casa para um controle, mas sempre procurar um profissional de saúde para poder confirmar esses valores pelo aparelho analógico. Vou dar um exemplo aqui. Vamos dizer que eu tenho esse aparelho em casa,
Eu uso ele diariamente, né, para o controle ali, para a aferição da pressão. E eu pego esse aparelho, eu vou lá na farmácia, por exemplo. Numa farmácia. A farmácia geralmente tem esse tipo de equipamento e tem um profissional que afere ali, né? É bom levar esse aparelho lá, às vezes, talvez, para fazer essa aferição. Sim. Vai na farmácia, usa o seu e pede para usar o de lá. Se tiver batendo, se tiver tudo igual, então quer dizer que esse aparelho está... Isso aí é importante, tá né? Fazer essa comparação, né? Na farmácia, nas unidades básicas de saúde também é importante, porque o idoso ele tem muito acesso. Hoje nós temos um programa chamado de Hiperdia, que é um programa que acompanha esse idoso que é hipertenso, que é diabético. Então ele vai verificar essa pressão, essa glicose, esse açúcar no sangue desse idoso. Então eles vão avaliar. Então eu levei lá, opa, o profissional verificou. Vou colocar aqui agora também, esperar um minutinho, coloco, vou verificar se está próximo, se está igual, para poder confirmar também como é que está meu aparelho digital. Isso é muito importante. Excelente. Então está bem esclarecido. Mais Muito. que esclarecido, não é, pastor Everton? Claríssimo. Isso aí. Nós estamos aqui agora chegando num outro quadro que é Curiosidades. Esse quadro, ele é um quadro onde o nosso convidado especialista, ele traz para a gente uma curiosidade. Fábio, qual curiosidade que você trouxe para o programa hoje? Então, pastor, como estamos falando de hipertensão, cuidados com a pressão, é importante nós falarmos que, de acordo com as últimas pesquisas, 60% dos brasileiros idosos, eles possuem hipertensão, eles têm a pressão alta. E uma coisa importante, nós falamos verificar essa pressão em casa, essa pressão no ambiente aí, na unidade básica de saúde, no consultório, mas como que essa pressão arterial ela deve ser verificada? Importante, nós já comentamos então, se ele praticou atividade física, é importante um descanso aí de 60 a 90 minutos sem atividade nenhuma. Fui para a unidade básica de saúde, fui para o consultório verificar a pressão arterial. É importante também ele chegar descansado. Ele sentar, repousar num ambiente ventilado, num ambiente tranquilo, de 10 a 15 minutos para poder verificar a pressão. Tomou café. Normalmente, quando a pessoa toma café, a cafeína ela pode alterar a nossa pressão. Então, é importante essa pessoa, para poder verificar a pressão, de 30 minutos a 1 hora sem tomar café. A bexiga está cheia, é importante esvaziar a bexiga, não deixar a bexiga cheia. Quando for verificar os pés, eles não podem estar cruzados. Os pés têm que estar apoiados, 2 pés no chão, e o braço ele precisa estar sobre uma superfície rígida e sem movimentar, para poder verificar a pressão arterial daquela pessoa. Então, assim, são algumas coisas que podem alterar a pressão, que podem alterar essa verificação da pressão, então é importante nós estarmos atentos. É claro que o profissional vai orientar, vai falar, mas é uma coisa que nós estamos também, vou verificar em casa. Se eu estou com a bexiga cheia, vou lá, esvazio a bexiga, fico em repouso de 10 a 15 minutos para eu poder verificar e olhar essa pressão arterial. Ótimo. Então o Fábio, nosso especialista, trouxe aqui a curiosidade, que é o percentual que é alto, Muito. né, de idosos que sofrem com esse problema. Mas além da curiosidade aqui, ele já trouxe aqui a informação ou as informações relacionadas aos cuidados que deve ter na hora de aferir a pressão arterial. Estamos chegando aqui ao final do nosso programa, mas antes nós vamos exibir aqui os nossos vídeos, que sempre temos feito assim, os nossos queridos irmãos que enviam aqui os seus vídeos, deixam os seus recados. Vamos então assistir os nossos irmãos. A paz do Senhor, irmãos. Meu nome é João Lucas. Meu nome é João Miguel. Nós somos de Londrina, Paraná. Nosso pastor é o Márcio Silveira. Eu quero mandar um abraço para minha avó Rose. Eu quero mandar um abraço para o meu avô João. E também eu quero mandar um abraço para o meu avô Galba. Todos aqueles idosos que aceitaram Jesus como único Salvador, seus nomes estão escritos no livro da vida. Eu vou ler Judas e 12. Com os idosos está a sabedoria e na abundância de dias o entendimento. Que Deus abençoe muito vocês. A paz do Senhor Jesus. Sou da Igreja Cristã Maranata, Nova Cruz, pertenço ao Ministério do Pastor João. Meu nome é Samuel Alves de Freitas, obreiro desta obra. Conclamo os irmãos a continuarem firmes nesta obra
para que possamos proclamar este evangelho para todo mundo. Irmãos, a paz do Senhor, estamos aqui no Manaim Domingo Martins, no Seminário de Unidos em Família, e eu quero mandar um abraço para o nosso pastor Aderbal, da equipe de manutenção do Manaim de Maceió, Alagoas. Paz do Senhor Jesus. Amém, Senhor Jesus. Que maravilha é poder ter os nossos irmãos participando conosco do nosso programa. Assistir esses vídeos aqui nos traz muita alegria, porque estamos vendo que os nossos irmãos estão aqui deixando seus recados para os familiares, para os irmãos da igreja, ou os próprios irmãos idosos aqui falando um pouco a respeito da sua vida, daquilo que tem vivido na obra. Isso tem sido maravilhoso. Se você também quer mandar o seu vídeo, quer enviar um vídeo, está aparecendo um QR Code agora aqui na tela. É só apontar a câmera do seu celular e enviar o seu vídeo. Vai direcionar você para uma página e ali você vai carregar o vídeo para enviar para o programa. Lembrando que para gravar o vídeo, recomendamos que este vídeo seja curto. 30 segundos, 40 segundos é o suficiente para você deixar ali o seu recado. Quer mandar um alô para um idoso da sua igreja? Ou você é idoso, quer deixar o seu recado? Por favor, nos mande o seu vídeo. Você quer mandar um recado para um familiar, para o vovô, para a vovó, para o pai, para a mãe? Mande o vídeo. Estamos aqui para receber e exibir. Muito bem, estamos chegando ao final agora do nosso programa, onde nós tratamos aqui da saúde do idoso, falando especificamente dos cuidados com a pressão arterial. E recebemos aqui os nossos queridos convidados. Muito obrigado, Fábio, por ter vindo participar conosco mais uma vez. Eu agradeço mais uma vez pelo convite. Foi uma grande alegria participar com os companheiros nesse momento aqui. Muito bem, pastor Everton, obrigado por vir participar conosco mais uma vez. Uma bênção estar com os irmãos, companheiros aqui. E só lembrando, né, que nós temos um aparelho que ele mede a nossa saúde espiritual. Ele não é analógico, ele não é digital, mas ele é celestial, que é a palavra de Deus. Que maravilha! Bênção demais! Assim chegamos ao final de mais um episódio do nosso programa Mais Sábios. Se ainda não está inscrito no canal oficial da Igreja Cristã Maranata no YouTube, a oportunidade é agora mesmo. Então se inscreve no canal, aproveita, curte este vídeo aqui e deixe o seu comentário. E também compartilhe com os seus familiares, seus amigos, com os irmãos da igreja, nos grupos do WhatsApp. Fique à vontade. Manda aqui este vídeo para outros participarem conosco também. E chegamos ao final do nosso programa. Até breve.